Bueno. Sí. Bueno, mi nombre es Mariela Acevedo. Bom, meu nome é Mariela Acevedo. Soy editora de Eu sou editora da revista Clítoris. Este es el número 4. E esse é o número 4. Y después me asocié con una editorial, que es Editorial Hotel de las Ideas. E depois eu me associei numa parceria com uma editora que é Hotel de las Ideas, Hotel das Ideias, que es una editorial autogestiva, que é uma editora de autopublicação. Y publicamos este libro de historietas, de antología de historietas, que se llama Clítoris, Sexualidades en Viñetas. E nós publicamos este livro, né, que na verdade é chamado de Clítoris, Sexualidades em Vinhetas. Bueno, yo quería contar un poquito cómo fue la génesis, digamos, de la revista y cómo llegamos al libro. Eu gostaria de contar para vocês como foi a gênese da revista e como chegamos ao livro. Yo comencé con investigación sobre la representación de las mujeres en el cómic cuando todavía era estudiante de grado de la carrera de comunicación. Eu comecei a partir de uma pesquisa que eu fiz quando eu ainda era estudante, aluna na carreira de Ciências da Comunicação. Y en un momento que empecé por pensar la representación de las mujeres, lo primero que encontraba era, bueno, como la puerta de entrada era como la ausencia de autoras y las representaciones por aí mais estereotipadas de las mujeres. E quando eu comecei a pesquisar, eu percebi que havia uma ausência, né, no número de autoras e que essa representação, quando se dava, ela era estereotipada, né? Y después, bueno, después de empezar a buscar, en realidad encontré montones de autoras que estaban publicando, pero no en papel, estaban publicando en sitios web, blogs, posteriormente en Facebook. E depois de tanto pesquisar, eu dei conta que sim, havia várias mulheres que também estavam publicando, mas não em papel. Elas estavam publicando na internet, no Facebook e em mídias como esta. Entonces en el medio de mi tesis apareció la posibilidad, un concurso que organizaba el Estado, un concurso de nuevas revistas culturales que, bueno, proponían hacer un número 0 de una revista. Y yo, como venía estudiando el tema de las historietas y venía encontrando muchas autoras, dije, bueno, esta es la posibilidad de plantearle a un grupo de autoras que quieran publicar en papel sus historietas, la posibilidad de 4 números, que era lo que financiaba en ese momento el Estado. Então, em um momento, houve um concurso, né, promovido pelo Estado, no qual se promovia a possibilidade da publicação em papel de historietas. E a ideia era regimentar mulheres que fizessem esse tipo de publicação e que se juntassem para produzir uns 4 volumes, mais ou menos, que era a proposta inicial do Estado. Entonces, bueno, eso fue como el germen, pero ahí empezamos como a cuestionar algunas ideas, ¿no? de qué era la posibilidad de publicar autoras, si era solo publicar autoras o si estábamos pensando en una revista feminista. Bom, e aí nesse momento nós nos questionamos sobre a possibilidade, esse foi o início do nosso trabalho, né? E nós estávamos nos perguntando se era o momento de publicar um trabalho só de quadrinhos ou se havia essa possibilidade maior de publicar para as mulheres, como uma revista feminista. Entonces, bueno, cuando surge el nombre, un poco que define que la posición iba a ser una posición feminista, lo primero que nos dijeron es, bueno, si te vas a presentar a un concurso del Estado, tal vez el nombre no sea demasiado correcto, ¿no? Porque clítoris era como, bueno, un grito de guerra, era plantear una posición de entrada combativa. Então, naquele momento, né, havia esse questionamento sobre a questão do nome, porque o nome que eles escolheram, clítoris, em espanhol, né, que
seria como um nome de guerra, mas que aparentemente não seria muito adequado num concurso do Estado, né? Então começou a problemática a partir daí, né? Essa questão do nome. Como que seria essa representação das mulheres a partir do nome? Bueno, voy a hacerlo más cortito porque era la Vou fazer presentación. mais rápido porque a apresentação. Ah, está bien, Para perdón. que te pueda interpretar. Sí. Bueno, entonces Clítoris fue, digamos, la decisión de pensar una revista de historietas y, Clítoris foi a decisão de pensar uma história em quadrinhos. y lo primero que pensamos entonces fue que no era una revista ni exclusiva de mujeres ni solo para mujeres. E a primeira coisa que pensamos é que não era uma revista exclusiva de mulheres, nem só para mulheres, Sino que era una propuesta feminista y esto implicaba que las propuestas feministas entraran, si había autores que se interesaban en publicar algo feminista, iban a ser publicados. Yo hacía un chiste. A ideia era que, sim, haveria um viés feminista e que todos aqueles que gostassem ou não, eles iam acabar tendo esse meio de contato, né? E essa era a proposta. Y bueno, yo hacía un chiste que era, hay un cupo masculino, porque la idea era visibilizar el trabajo, una de las ideas era visibilizar el trabajo de las autoras. Uma das ideias era trazer visibilidade para as autoras, e isso ela vai contar como se fosse uma piada. Y igual había un cupo masculino, es decir, que entraban varones que tuvieran una visión de género o una visión feminista. Mas, de qualquer forma, era necessário que entrasse uma participação, um grupo, né, masculino, para que também tivesse a possibilidade da proposta de gênero. Bueno, entonces hicimos 4 números. Nós fizemos 4 números. El último número, que es cada número se descarga libre de internet en una página. Esse é o 4º número, como eu disse, e cada um desses números eles podem ser baixados pela internet. Digamos, las revistas tienen la intención de difundir la obra de las autoras, pero también de discutir con el feminismo, porque a revista tem como ideia não só difundir a obra das autoras, né, mas também propor questões concernentes ao feminismo. Porque como feminista, yo una de las críticas que me hacía era, que me hacía como grupo dentro del feminismo, era que el feminismo muchas veces tiene formas de comunicar que son más asociadas a la denuncia. E uma das questões, das críticas que eu mesma me fazia sobre o feminismo, que eu me colocava aí nesse grupo, é que ele tem um viés particular para denunciar, né? Um viés de denúncia. Y por ahí los textos más teóricos, más duros de la academia, pero difícilmente utilizaban lenguajes más accesibles. E eram textos mais difíceis, mais de difícil acesso, duros, né? E como fazer isso numa linguagem mais acessível? Entonces, por ejemplo, discutir a partir de unas viñetas sobre acoso sexual callejero o piropo, Sexual ou cantadas na rua, né? Trazer essas propostas. o aborto, o prostitución, ou aborto ou prostituição. Lo podíamos hacer desde páginas que además tuvieran humor, parodia, sátira. Poderíamos fazer isso em páginas que tivessem, nas quais contivesse humor, paródia, sátira. Y un poco lo que encerraba la propuesta era esta idea de Clítoris, que como visibilizar ese lugar del placer de la producción de las mujeres, ¿no? E o nome surge também da ideia da necessidade, da ideia do prazer feminino e de como trazer essa ideia de prazer para a publicação da obra feminina. Y bueno, ayer estaba en una entrevista que me hicieron acá. Ontem eu estava numa entrevista que foi feita aqui.
y decía un poco algo que también tenía que ver con esto, que es crear una revista feminista, generar unas coordenadas para producir feminismo. E dentro dessa entrevista nós falávamos sobre a questão de que criar uma revista com esse aspecto propõe coordenadas de como trabalhar o feminismo, de como dar forma a esse feminismo. Porque el hecho a mí me pasó de que autores y autoras que por ahí no habían pensado cuestiones feministas, cuestiones sobre aborto, prostitución, acoso sexual. Aconteceu que eu me deparei com autores que não haviam pensado sobre essas questões relacionadas ao aborto, à violência sexual, o que no las habían plasmado por lo menos en las historietas, ou que pelo menos não havia evidenciado tudo isso em suas historietas, em seus quadrinhos. Se acercaban a proponerme algún trabajo para la revista. Decían, bueno, pensé esto y esto podría ser para Clítoris. Então todas essas pessoas se aproximavam de mim e me falavam assim, eu pensei isso, por que você não coloca isso na revista? Entonces me parecía que crear el espacio generaba la posibilidad de que outras pessoas estuvieran pensando en feminismo y quisieran publicar feminismo. Então pensar em abrir esse espaço gerava a possibilidade de que outras pessoas que estavam pensando em feminismo também pudessem nesse espaço participar e trazer suas questões. Bueno, ahora voy a ceder la palabra, después si quieren seguimos hablando. El libro un poco, no recopila las historias de las historietas. Eu vou passar já a minha fala para a próxima colega, mas eu gostaria de falar que o livro ele não é uma recopilação, uma cópia, uma junção de todas as revistas, né, anteriores, sino que nos propusimos hacer el salto al libro como otro formato, con historietas más largas y ensayos sobre 4 temas que son despenalización del aborto, canon de belleza. E nós gostaríamos então de... O livro vem com esse outro formato, com quadrinhos mais longos, né, nos quais nós trabalhamos temas como a despenalização do aborto, canon de belleza, cânone da beleza, proteção sexual e transfobia. Y bueno, la idea es poder producir un segundo volumen el año que viene si podemos, pero todavía no estamos en eso. E a ideia é produzir um segundo volume no ano que vem, se for possível, mas nós ainda não estamos tratando desse assunto. Hola, mi nombre es Catherine Subman. Olá, meu nome é Catherine Subman. Y estoy muy agradecida de haber sido invitada a Lady Comics. Estou muito agradecida de ter sido convidada ao Lady Comics, ya que este evento es importante ya que potencia el trabajo de las autoras de cómic. E esse evento é muito importante porque potencializa o trabalho das autoras de cómic. Y aparte de permitirme conocer el trabajo de otras autoras latinoamericanas, e também, além disso, me permite conhecer o trabalho de outras autoras latino-americanas, me permite conocer la verdad sobre el contexto político que vive hoy día Brasil. E me permite conhecer a verdade do contexto político que hoje em dia vive o Brasil. Con el golpe de Estado burocrático que vivieron hace poco. Com o golpe de Estado burocrático que viveram faz pouco tempo. Que en una investigación más profunda, que numa pesquisa mais profunda, pudiera ser interpretado como misoginia política. Que poderia ser interpretado como uma misoginia política. Por los argumentos que se dieron para llevarse a cabo, pelos argumentos pelos quais se levou a cabo, y por las consecuencias económicas y sociales que trajo consigo. E pelas consequências econômicas e sociais que trouxe consigo. Soy feminista y reconozco la labor de los artistas. Sou feminista e reconheço o trabalho dos artistas. Con un rol político importante. Com um papel político importante. Simplemente porque el arte es un lenguaje. Simplesmente porque a arte é uma linguagem. Sin conocer el trabajo de la revista Clítoris, sem conhecer o trabalho da revista Clítoris,
Hace poco con unas amigas creamos Tetas Tristes Comics. Há pouco tempo criei com umas amigas o Tetas Tristes Comics. El año 2015 para contraargumentar No ano de 2015 para contra-argumentar el cómic actual vigente en Chile que es muy machista. os quadrinhos atuais hoje no Chile, que são muito machistas Y que tristemente está siendo realizado por gente joven. e que infelizmente está sendo realizado por gente jovem. Cuando uno pudiera pensar que la gente joven está dando un paso más allá de los estereotipos de género. Quando nós deveríamos pensar que as pessoas deveriam estar dando um passo mais além dos estereotipos de gênero. En un comienzo fuimos 4 mujeres dibujando sobre temas feministas, No início éramos 4 mulheres desenhando sobre temas feministas, tomando como contenido principal el tabú de nuestra sociedad, tomando como tema principal o tabu da nossa sociedade, con cómics marginales, underground, y que se opusieran de forma resistente a la cultura normalizada. com histórias em quadrinhos underground que se opuseram à cultura normalizada, Tratando estos temas tan controversiales que son parte del feminismo político, tratando esses temas tão controversos que são parte do feminismo político, usando el humor para dejar de llorar y victimizarnos y comenzar a organizarnos y ser felices. usando o humor para deixar não sermos vítimas, né? E usar o humor para rir Y así poder organizarnos y ser felices. e assim poder organizar-nos e sermos felizes. Así que como autora de cómic underground, invito a todas las mujeres a dejar de pensar que somos débiles, Assim como autora de quadrinho underground, eu convido todas as mulheres para deixar de se colocarem, né, como vítimas y que nos organicemos para autopublicarnos, para organizar eventos, e que nos organizemos para autopublicar, para organizar eventos, ya que el diseño independiente es una puerta a destruir la cultura desde el centro. já que o desenho independente é uma forma de destruição da cultura de centro. Además del colectivo Tetas Tristes, yo realizo otros tipos de historietas. Além do coletivo Tetas Tristes, eu tenho outro tipo de quadrinhos. Me interesa mucho escribir para las nuevas niñas, Eu tenho interesse em escrever para as novas meninas, de una forma violenta porque me divierte el contenido violento. de uma forma violenta, porque eu me divirto com o conteúdo violento Y porque mi fuente de inspiración es la rabia y el resentimiento. e porque a minha fonte de inspiração é a raiva e o remorso. Soy feminista. Eu sou feminista. Uno de mis personajes Uma das minhas personagens se llama Lía y sus líos. é Lia e seus líos, que em português líos é suas confusões, suas bagunças, tá? Porque desculpa, só um parênteses para vocês entenderem o jogo de palavras que tem em espanhol Lia, que é o nome da menina, e líos, que significa bagunça. Então seria Lia e suas confusões. Em português a gente não tem esse efeito estético, né? Y es una niña que tiene problemas de identidad de género. E é uma menina que tem problemas de identidade de gênero. Ella no está definida ni en su sexualidad ni en su orientación estética. Ela não está definida em sua orientação de sexualidade e nem de estética. Entonces transita por el género descubriendo y jugando con su cuerpo y con las otras personas. Então ela transita pelo gênero, brincando com o seu corpo e também com outras pessoas. Entonces ella, cuando lo necesita, se traviste o modifica su cuerpo como si fuera una plasticina. E quando lhe é conveniente, ela se transveste e modifica o seu corpo como se fosse uma massinha.
o se automutila como rabia a la estética impuesta. E também ela às vezes se automutila como expressão de raiva à estética que lhe foi imposta. Y también se relaciona con otros niños de distintos sexos. Ela também se relaciona com outras crianças de sexos diferentes. No teniendo sexo explícito, pero sí dándose besos, tomándose de la mano, explorando. Não há um sexo explícito, mas eles trocam beijos, andam de mãos dadas, coisas assim. Mis otras historietas tratan el tema de la transexualidad y también de la autobiografía. Em meus outros quadrinhos eu trabalho o tema da transexualidade e também um pouco da autobiografia. El diario de Cosmia. O meu quadrinho de transexualidade se chama O Diário de Cosmia. Y mi historieta sobre mi vida personal se llama La vida cotidiana. E os quadrinhos sobre minha vida pessoal se chama La vida cotidiana. A Vida Cotidiana. La idea es que a través de mis historietas ir haciendo explícitos los prejuicios e irlos desarmando. A ideia é, a partir de minha própria experiência, trabalhar os preconceitos e ir desconstruindo. Para así volver a rearmarse como si la vida fuera una obra de arte. Para voltar a construí-los como se a vida fosse uma obra de arte. Lo que quiere decir que cada uno tiene la libertad de hacerse a sí mismo. O que quer dizer que cada um tem a liberdade de fazer-se a si mesmo. Y esa idea se debe gracias a la teoría de género feminista. E essa ideia se deve principalmente à teoria de gênero feminista. Porque el feminismo, aparte de ser una teoría de género, porque o feminismo, além de ser uma teoria de gênero, es una teoría política y existencial. É uma teoria política e existencial. Que abre paso a la libertad corporal. Que dá passagem, dá caminho à liberdade corporal. Y mental. E mental. Gracias. Obrigada. Hola, mi nombre es Sole Otero. Olá, meu nome é Sole Otero. Antes que nada quería agradecer a la organización de Ladies Comic por haberme invitado y haberme permitido estar acá en este lindo festival. Eu gostaria primeiramente de agradecer à organização do Lady Comics por haver me convidado para participar aqui. Y bueno, quería hablar sobre mi trabajo. Eu gostaria de falar sobre o meu trabalho. Soy historietista hace aproximadamente 15 años. Eu sou quadrinista há mais ou menos 15 anos. Durante esos 15 años, más que nada, estuve publicando mis historietas en internet. E durante esses 15 anos, principalmente, estive publicando os meus quadrinhos na internet. Mis primeras publicaciones fueron fanzines, pero soy de la generación que se volcó al webcomic. Bom, minhas primeiras publicações foram fanzines, mas eu sou da geração que acabou se direcionando aos webcomics. Mis primeros webcomics eran 2 tiras semanales. Os meus primeiros webcomics eram de produção semanais, 2 vezes por semana. Uno se llamaba Solo le pasa Sole y era una historieta autobiográfica. E uma se chamava Solo le pasa Sole. Também vou abrir um parênteses aqui, né? É um jogo de palavras, porque Sole é o nome dela e solo em espanhol é somente. Então seria somente acontece isso com a Sole. E aí ela brinca, Solo le pasa Sole. Só acontece com a Sole, tá bom? Bueno, y era una historieta autobiográfica en donde contaba pequeñas anécdotas graciosas y ridículas sobre mi vida. E eram quadrinhos nos quais eu contava sobre pequenas anedotas que aconteciam, que às vezes eram ridículas ou engraçadas, mas que passavam na minha vida. Y la otra tira que tenía se llamaba Salita Roja. Salita Roja, pequeño salón. E a segunda chamava Salita Roja, que é salinha vermelha. Y era sobre unas niñas que iban al jardín de infantes. E era sobre umas meninas que iam ao jardim de infância.
y que contrastaba mucho sus vidas y tenía un guión bastante duro. E que comparavam as suas vidas entre si e tinha um roteiro bastante difícil, duro. Y con un dibujo bastante tierno. Mas ao mesmo tempo ela jogava com um desenho muito meigo e aí fazia essa contraposição. Estuve aproximadamente un año haciendo las dos historietas. Estive durante um ano aproximadamente realizando os dois quadrinhos. Hasta que me invitaron a ser parte del colectivo de historietas reales, en el que también estaba Clara. Continuei produzindo até que eu fui convidada a participar do coletivo com a Clara. Y ahí en el colectivo de historietas reales fue donde conocí a Power Paola, a Clara y a Caro Chinaski. E nesse coletivo eu tive a oportunidade de conhecer a Clara, Power Paola y Caro Chinaski. Caro Chinaski, que después formaron conmigo el colectivo de Chickson Comics con el que estamos exponiendo afuera. Que depois, posteriormente comigo, formaram um coletivo que estamos expondo ali fora, que chama Chickson Comics. Chickson Comics. Que era un colectivo internacional con chicas de Alemania, Holanda. Era um coletivo internacional com garotas da Alemanha, Colombia, Holanda, y que armamos un diálogo colectivo entre nosotras para discutir temas sobre nuestras vidas. E estabelecemos um diálogo entre nós para tratar de temas relacionados a nossas vidas. El colectivo sigue funcionando y seguimos produciendo material para internet. O coletivo continuou funcionando e nós seguimos produzindo materiais para a internet. Y mientras tanto yo abandoné el colectivo de historietas reales y me volqué a hacer una tira propia. E eu abandonei o coletivo Historietas Reales, quadrinhos reais, e agora estou fazendo meus próprios quadrinhos. Empecé a hacer en el 2012 la tira La Pelusa de los Días. Eu comecei a fazer em 2012 La Pelusa de los Días, que é uma tira autoficcional, que é uma tirinha, né, de autoficção, en el que el personaje está basado en mí, pero no soy yo, na qual o personagem se baseia em mim, mas não sou eu. Y que hago más que nada reflexiones introspectivas sobre lo que observo de la vida. E que eu faço nada mais do que observações e comentários introspectivos daquilo que eu vejo da vida. La tira fue compilada en un libro que se publicó el año pasado en España. A tirinha ou o quadrinho foi compilado na publicação de Espanha no ano passado, por Editorial La Cúpula, pela editora La Cúpula. Y mientras tanto escribí, hace 2 años y medio empecé a escribir una novela gráfica. E há 2 anos e meio eu comecei a escrever uma novela gráfica, um romance gráfico, que va a ser publicada el año que viene por la editorial que mencionó Mariela, Hotel de las Ideas. Que será publicado no ano que vem pela editora mencionada pela Mariela, que é Hotel de las Ideas. Y ahora estoy trabajando también en un proyecto de tira. E agora também estou trabalhando num projeto de tirinhas, que se llama Siempre la Misma Historia, que tem o nome Sempre a Mesma História, y que es una reinterpretación de los cuentos clásicos, e que é uma reinterpretação dos contos clássicos, a la que le vuelco cosas también que observan la realidad cotidiana de mi país, aos quais eu também apresento aspectos cotidianos da vida no meu país. Y también la estoy publicando en internet. E eu também estou publicando atualmente na internet. É isso. Hola, mi nombre es Clara Lagos y soy historietista. Olá, meu nome é Clara e eu também sou quadrinista, Clara Lagos. Muy contenta de estar acá. Estou muito feliz de estar aqui. Yo comencé, como dijo Sole, en realidad comencé haciendo fanzines. Eu comecei fazendo fanzines, sin saber que estábamos haciendo fanzines. sem saber que estava fazendo fanzines. Me juntaba con una amiga a
dibujar y a recortar y a pegar en un E eu me encontrava com uma amiga para desenhar, recortar e colar. y luego lo llevábamos a vender. E logo nós levávamos isso para vender. Y de pronto nos dimos cuenta que éramos las únicas chicas E de repente nós reparamos que éramos as únicas meninas que iban a los encuentros de historietas. que estavam indo aos encontros de quadrinhos. Éramos el bicho raro de las festivales. Éramos os bichos raros, estranhos dos festivais. Y ahí comenzamos a conocer a la gente de las historietas. E aí nós começamos a conhecer as pessoas da área de quadrinhos Y a seguir dibujando. e seguimos desenhando. Y después llegué a historietas reales E depois eu cheguei a historietas reais, quadrinhos reais, con una tira autobiográfica también com uma tira, um quadrinho autobiográfico também, llamada Clarísimos Días. chamada Claríssimos Dias. Y también hay un juego de palabras con Y- mi nombre. Aham, e também tem um jogo de palavras. Este juego funciona em português e em espanhol. É porque tem um jogo, né? Clara e Claríssimos, né? E funciona, esse funciona em português e em espanhol. También pertenezco a Jackson Comics. Eu também pertenço a Jackson Comics. Publico mis historietas en internet y siempre estuve más cerca de la autoedición y de la autogestión. Eu também publico os meus quadrinhos na internet, sempre estive mais próximo da autopublicação, da autoedição. Mi trabajo habla de mí y de mi visión del mundo, pero no tengo una postura como declarada como Mariela o como Katy. O meu trabalho fala um pouco sobre a minha posição, sobre a minha visão sobre o mundo, mas eu não tenho uma postura declarada assim como a Mariela e a Su. Y mi última historieta que estoy casualmente publicando en el blog de las ladies E, coincidentemente, o último quadrinho que eu estou publicando agora no Ladies habla de la relación entre tres generaciones, madre, hija y nieta. fala sobre a relação entre 3 gerações, que seria a avó, a mãe e a filha. Tengo un fanzine de mi maternidad y el humor que encuentro en ese tema. Eu também fiz um fanzine a partir da minha maternidade, né, da minha experiência como mãe e do humor que eu tiro desse assunto, dessa experiência. É isso. Si alguien quiere hacer Se alguém quiser fazer alguma pergunta. ¿Perguntas? Olá, eu queria saber como que é para vocês fazerem histórias em quadrinhos autobiográficas e falar de temas assim tão íntimos, vamos dizer assim, sobre a sexualidade e essas emoções que devem ser muito difíceis, assim, eu acho, de falar e de expor, na minha opinião. O que é para vocês isso? Me gustaría que hablaran, por favor, acerca de los temas, sobre la postura que vienen reflejando en sus historietas, de sus puntos de vista, especialmente a veces temas tan íntimos como sexualidad y otras propuestas que tienen, ¿sí? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esta exposición, este trabajo? La relación que se puede hacer entre autobiografía y contexto depende de si te afecta o no lo que le pase a las personas que conviven contigo en el mismo lugar.
A questão da produção biográfica está muito relacionada com a convivência, com todas aquelas pessoas que estão compartilhando com você o mesmo espaço e convivem com você diariamente. Según Hannah Arendt, la emoción tiene mucha relación con la mente, porque si no te afecta algo emocionalmente, uno no comienza a reflexionar. Segundo Hannah Arendt, isso tem muito a ver com aquilo que acontece com você, e se isso não te afeta pessoalmente, você não consegue reproduzir. Então, está muito relacionada às experiências que a pessoa tem de suas vivências. Para mí, trabajar sobre la cotidianidad y sobre lo que me pasa diariamente y lo que me pasa y lo que observo diariamente funciona como una catarsis. Para mim, trabalhar sobre o cotidiano, sobre aquilo que acontece comigo diariamente, funciona como uma espécie de catarse. Es como, sacar afuera algo que necesito comunicar para sentirme mejor. É como colocar para fora alguma coisa que eu preciso expor para comunicar e me sentir melhor. Lo veo como un tipo de terapia. Eu vejo isso como um tipo de terapia. Y bueno, nada, me resulta placentero también por eso, porque es algo que básicamente necesito hacer. E acaba que resulta bastante prazeroso para mim, porque é uma necessidade particular que eu tenho. Y si toco algún tema más íntimo, también lo veo como algo necesario. E se eu trato de algum assunto mais íntimo, também eu vejo que é necessário. Sí, parecido a lo que dices, es catártico. Sim, minha fala é parecida com a que elas disseram anteriormente. Bueno, en mi caso no es autobiográfico porque soy editora, pero yo quería decir... No meu caso não é autobiográfico porque eu sou editora. Então, quería decir que en Clítoris, una de las cuestiones que entendemos es que hay una dimensión de la sexualidad que es pública y es política. Então, na revista Clítoris, o que nós entendemos é que há uma dimensão muito maior da sexualidade e é um aspecto público, amplo y político, ¿no? O sea que muchas veces entendemos la sexualidad en términos de privado, de intimidad. Muitas vezes nós entendemos a sexualidade em termos de privado, de particular, que es una dimensión, ¿no? de la intimidad, que é uma dimensão da intimidade, pero cuando podemos leer historias, por ejemplo, de romances, amores, sexos lésbicos, mas quando nós podemos ler histórias, romances de amores lésbicos, por exemplo, tal vez entendemos algo que, porque lo vemos visible, tal vez entendemos algo que hasta ese momento no lo habíamos visto. Talvez entendemos coisas que até esse momento nós não havíamos visto, não havíamos entendido. O sea, no resuelve, pero nos indica que hay más personas que les pasa como a mí, ¿no? Es algo que tienen las historias. Não resolve o assunto, mas também ver que a outras pessoas ocorre a mesma coisa que acontece comigo. Me parece que ahí también se juega parte de lo autobiográfico también tiene una dimensión que es social. O autobiográfico ele também tem uma dimensão importante que é social. Quiero acotar algo al respecto. Eu quero acrescentar algo a respeito disso. Lo recordé porque una de las diferencias entre la historieta hecha por hombres y la historieta hecha por mujeres E eu me lembrei disso porque uma das diferenças entre os quadrinhos feitos por homens e por mulheres es que lo privado se hace público. É que o particular privado se faz público, se torna público. Entonces todo lo que antes pasaba oculto dentro del hogar E tudo que acontecia antes oculto dentro do lar sale afuera a la luz. sai à luz.
y empieza a ser importante reflexionar sobre la propia biografía. E se torna importante começar a fazer reflexões sobre sua própria biografia. É isso. ¿Ustedes creen que en tus países, en Chile y Argentina, hay muchas mujeres haciendo historietas hoy? Y si estas mujeres están juntas, unidas como acá en Brasil. En Chile, en un primer comienzo, comenzaron a unirse No Chile, no primeiro momento, elas começaram a se unir, gracias a Melina Rapimán, graças a Melina Rapimán, con la primera revista feminista de autoras de cómic. com a primeira revista feminista de autora de cómics, Que se llamaba Tribuna Femenina. que se chamava Tribuna Feminina. Ella convocaba a varias dibujantes Ela convocava vários desenhistas en torno a un tema que involucrara solo a las biomujeres. Em torno de assunto que se referia apenas a assuntos de mulheres. Luego intenté hacerlo yo con mi proyecto Tetas Tristes, E logo eu tentei fazer isso no meu projeto Tetas Tristes, donde nos juntamos muchas mujeres a exponer y a hacer historietas no qual nos juntamos muitas mulheres para expor e fazer quadrinhos, y hacer charlas y hablar sobre y talleres de cómic a fazer palestras e oficinas sobre os cómics, para hablar de género y feminismo para falar de gênero e feminismo y enseñar a autogestionarse. e ensinar como fazer autogestão. Ahora surgió un tercer proyecto Agora surgiu um terceiro projeto, promovido por Marcela Trujillo y Sol Díaz, promovido por Marcela do Rio e Solías, reconocidas historietistas chilenas, são quadrinistas reconhecidas no Chile, que intentan producir una nueva revista con autoras de cómic. que tentam produzir uma nova revista com autoras de quadrinhos, de cómics. Y tienen un podcast, ¿no? E tem um podcast En el que hablan sobre el trabajo de distintas autoras. no qual se fala sobre o trabalho de diferentes autoras. Ese podcast se llama La Polola. Esse podcast se chama La Polola, que seria como a namorada, alguma coisa parecida. Yo creo que en Argentina siempre se juntaron espontáneamente las mujeres historietistas. Eu acho que na Argentina as quadrinistas sempre se juntaram de forma espontânea, En pequeños grupos para armar pequeños proyectos, em pequenos grupos para propor pequenos projetos, como por ejemplo mi primer fanzine era un fanzine de 7 mujeres, como no meu primeiro fanzine, no qual havia participação de 7 mulheres. pero con el tiempo las agrupaciones empezaron a tomar un poco más de forma y nos reconocimos como autoras entre todas. E ao longo do tempo, essas reuniões começaram a ter um pouco mais de corpo, de forma, e nós nos reconhecemos como autoras. También espontáneamente se formó un poco el colectivo de Chicks on Comics. Também de forma espontânea, de certa forma, se formou o coletivo Chicks on Comics. Y después aparecieron propuestas como la de Clítoris, en donde ya se pone en foco el tema de la mujer en el campo de las historietas. E depois apareceu a revista Clítoris, ou Clitóris, né? Com o tema das mulheres. Entonces coexisten estos dos tipos de grupos que se dan más espontáneamente y los que están armados. Espontâneo e aqueles que têm um viés mais feminista. Y nada, también creo que en el futuro esperamos poder tener encuentros como estos de mujeres, ya sea, no sé, formados por Mariela o por quien sea.
Nós esperamos que no futuro tenhamos a oportunidade de ter encontros como esse, que sejam promovidos pela Mariela. Le puse el peso del trabajo. Eu dei responsabilidade do trabalho para ela. Sí, no mucho más que agregar, porque además las chicas vienen trabajando hace muchos años y Eu não tenho muito mais que acrescentar, e além disso, as meninas já vêm trabalhando há muitos anos. Y lo que sí, cuando yo entré con la revista, al principio noté la resistencia tanto de varones, más diría incluso que de algunas autoras, ¿no? Porque a veces el feminismo tiene mala prensa. Então, quando eu comecei o trabalho, né, com a revista, eu percebi a resistência de várias pessoas, muita resistência por parte dos homens, mas também resistência por parte das mulheres mesmo, e mesmo dentro do âmbito feminista. No dentro del ámbito feminista, sino que el feminismo por ahí es entendido como criticón y bueno, algo de eso hay. No sentido de que o feminismo é conhecido aí como muito crítico, polêmico, pero a medida que fueron saliendo los números y que también fui conociendo a todas las personas en el ámbito de los cuadrinhos en Argentina. E à medida que foram saindo os números, as edições, e à medida também que fui conhecendo as pessoas da área de quadrinhos dentro da Argentina, se percibió como un espacio más y un espacio por ahí distinto. Observou-se a existência de um espaço a mais e de um espaço diferente. Que creo que se ha multiplicado también. Que eu acredito que se multiplicou também. Conozco a una autora de fanzine que sin conocer Clítoris estaba publicando Viva la Vulva. Eu conheci uma autora que, sem conhecer o Clítoris, ela estava promovendo uma revista que chamava Viva a Vulva. Y también hay unas compañeras feministas que trabajan el tema de la gordofobia y hacen fanzines en contra, o sea, militando la diversidad de los cuerpos. E também encontrei com outras mulheres que estavam trabalhando assuntos de, não sei, gordofobia, talvez, trabalhando sobre aspectos das formas do corpo, né, diferentes formas do corpo. Y también hay varias experiencias de cómic que tienen que ver con las diversidades sexuales. E também há vários cómics que têm a ver com as diversidades sexuais. Me acuerdo de ahora de Rubén Gauna, que hace sobre la comunidad de osos. Eu me lembro agora de uma que fala sobre uma comunidade de ossos. Rubén Gauna, que es un autor que trabaja, digamos, los cuerpos homosexuales de varones homosexuales gordos, que se llaman osos en Argentina, no sé si... Ele trabalha a questão dos corpos, né, de homens sexuais que são no formato como se fossem gordos, como ursos. Así, dessa ideia. Y ahora hace poquito acaba de salir la obra de una autora que publica sobre las lesbianas, que es Escenas de la Vida Lésbica. E agora há uma outra autora que publica cenas da vida lésbica e que trata de aspectos do cotidiano delas. Pero no son colectivos como que estén conectados, sino que hay como experiencias interesantes que se pueden recuperar en internet, pero que no es que hay como como se puede ver acá en el pizarrón los colectivos de autoras de cómics. Mas não são trabalhos reunidos, todos alinhados, mas um pouco separados. Não é como nós podemos ver aqui, ali no quadro, com o mapa, né, onde estão acontecendo os diferentes coletivos. Né? No, que sí nos conocemos y intercambiamos, pero por ahí no es que estamos organizados como un frente de historietistas, mujeres historietistas, como sí está pasando en Francia, que ahora sacaron un manifiesto las autoras.
Não que nós nos conhecemos, né, mas nós não trabalhamos numa ideia de uma frente muito ampla de quadrinistas, tal como acontece, por exemplo, na França, que tem uma produção interessante de autoras nesse momento. No, eso, que busquen el manifiesto de las autoras francesas, que está muy bueno, un manifiesto feminista de autoras de cómics, que está bueno por ahí tenerlo presente. É um manifesto de autoras feministas, tá, francesas, e é interessante que talvez vocês busquem informações sobre isso, porque está aí, patente, e é muito bom. Bem, perguntas? Aqui no Brasil a gente vê muito a invisibilidade das autoras de quadrinhos. Acá en Brasil vemos la invisibilidad de las autoras de las historietas. Tem muitas meninas produzindo e desde muito tempo. Hay muchas chicas que producen desde ya hace bastante tiempo. E eu queria saber se no Chile, quanto na Argentina, na cidade onde vocês estão, vocês também percebem essa invisibilidade das Me gustaría produtoras. saber si en Chile, en Argentina, en la ciudad donde viven, si ustedes se dan cuenta de esta invisibilidad también de las autoras, Ou se vocês conseguem produzir e são reconhecidas pelo que fazem. o si ustedes pueden producir y son reconocidas por lo que hacen. Yo me he dado cuenta de que aparte de la invisibilidad hay violencia. Eu percebi que além da invisibilidade existe a violência. Tengo una amiga que tiene un cómic que es sobre lesbianismo, Eu tenho uma amiga que tem um quadrinho que é sobre o lesbianismo, que se llama Lesbilex. se chama Lesbilex. Y cuando vamos a ferias a vender juntas, el público que viene a las ferias de cómic la insulta. E quando nós vamos juntas às feiras de quadrinhos, as pessoas que chegam, o público que se aproxima normalmente e vê essa produção, eles a insultam. Porque creen que cuando uno habla de su orientación sexual, está haciendo pornografía. Porque eles acreditam que muitas vezes, quando a pessoa fala de sua própria orientação sexual, está apelando para a pornografia. Y hay un tabú sexual muy grande en mi sociedad. E há um tabu sexual muito grande na minha sociedade. La invisibilidad también se nota porque los espacios en que se organiza la historieta A invisibilidade também é notada porque nos espaços nos quais se organizam os quadrinhos, están hechos por hombres os espaços são feitos pelos homens. y el mercado económico de la historieta y las editoriales E o mercado econômico dos quadrinhos e as editoras también está regido por hombres. também estão regidos por homens. Y cuando hablan del cómic hecho por mujeres, E quando se fala de quadrinhos feitos por mulheres, se hace en grupos separatistas. se faz em grupos separatistas. Entonces se habla de comiqueras Então se fala de comiqueiras, por una parte de um lado, de quadrinhos assim, né, mas comiqueiras de problemática, confusão, assim. y cuando se habla de la historieta en general, solo se invitan a hombres. E quando se fala de quadrinhos, de forma geral, são convidados apenas os homens. Hace poco me invitaron a una charla en la Galería Plop, Há pouco tempo me convidaram para uma palestra na Galeria Pro, que tiene el monopolio de la ilustración en Santiago de Chile, que tem o monopólio da ilustração em Santiago do Chile, a hablar sobre mi trabajo en un grupo separatista, fui convidada a falar sobre o meu trabalho em um grupo separatista, con preguntas donde debía victimizarme com perguntas nas quais eu deveria me vitimizar y donde debía hablar sobre esa historia de la historieta chilena, e eu deveria falar sobre a história dos quadrinhos no Chile, que estaba en realidad, desde su punto de vista, hecha por los hombres. que estava, em realidade, desde o seu ponto de vista, feito pelos homens. Entonces yo rechacé el responder esas preguntas y di mi punto de vista.
E então eu me recusei a responder essas perguntas e apresentei o meu ponto de vista. Y los increpé por no haber invitado a ninguna historietista reconocida E também perguntei, falei, propus sobre por que eles não haviam convidado nenhuma quadrinista reconhecida cuando se habló del estado del arte de la historieta chilena. quando foi falado sobre o estado da arte da história chilena. Y su respuesta fue que estaban acostumbrados a hacer siempre lo mismo, pero no era de malos. E a resposta que me deram foi que eles estavam acostumados a fazer sempre o mesmo, mas que isso não era por maldade. Y que en esta charla estaban sorprendidos por la gran cantidad de mujeres que vinieron a escucharla. E que nessa palestra eles estavam surpresos pela grande quantidade de mulheres que vieram escutar. Entonces, esa es la realidad de la historieta chilena: ignorancia e invisibilización. Essa é a marca dos quadrinhos no Chile, chilenos. A invisibilidade e a ignorancia sobre la historia de la historieta hecha por mujeres. Ignorância da história dos quadrinhos feitos pelas mulheres. En Argentina es algo parecido. Na Argentina é um pouco parecido também. Yo como autor Sempre tive algum espaço, pero hay algunos sectores en donde la mujer no encuentra lugar, mas há vários setores nos quais as mulheres não encontram um lugar. como por ejemplo en la revista Fierro, Como, por exemplo, na revista Fierro, que está autonominada como la historieta argentina, que está autodenominada como os quadrinhos argentinos. y en donde es bastante extraño que aparezcan mujeres publicando, E é muito estranho que apareçam aí mulheres publicando, y armaron un suplemento especial e depois houve um suplemento especial en donde invitaron a todas las mujeres, no qual convidaram todas as mulheres, pero dentro de ese número solamente y solo dentro de ese suplemento. mas nesse número eles fizeram isso apenas no suplemento à parte. Después también puedo nombrar una muestra de humor gráfico en la que participamos este año Clara y yo. Também posso apresentar para vocês uma amostra do trabalho que realizamos esse ano, a Clara e eu, cuyo tema era la realidad de la mujer, cujo assunto, tema era a realidade das mulheres. y es una muestra que se realiza hace bastante años, creo que esta era la 9ª muestra, É uma amostra que se realiza já há muitos anos, eu acredito que foi a 9ª mostra, y los organizadores nos pidieron disculpas e os organizadores nos pediram desculpas, porque recién en la 9ª muestra, usando el tema de la mujer en la actualidad, porque apenas na 9ª mostra usaram o assunto, o tema da mulher na atualidade. se dieron cuenta de que jamás habían invitado a participar una mujer. E eles perceberam que jamais eles haviam convidado uma mulher para participar. Y bueno, y nos pidieron además que como éramos menos en relación a los hombres, hiciéramos el doble de trabajo. E nos pediram que, como nós éramos menos, que realizássemos o dobro do trabalho. Acá en el próximo cuadrito, eso fue para esa muestra y ese chiste. Esse quadrinho, ali foi para essa mostra específica. Y esa situación me inspiró para hacer ese chiste. Essa situação me inspirou para fazer essa piada, essa brincadeira. Es una mamá É uma mãe que le dice a la hija que disse à sua filha, en una competencia mixta de natación, numa competição mista de natação, tenés que ganar, você tem que ganhar, así demostramos que somos iguales a ellos. assim nós mostramos que nós somos iguais a eles. O sea, nosotras teníamos que hacer más para llegar a ser iguales, más historietas para llegar a... Nós teríamos que fazer mais para chegar a ser iguais. Então nós tínhamos que produzir mais quadrinhos para ser iguais a eles. Sí, a mí me parece, para agregar, que, por ejemplo, el año pasado se publicó en Argentina un libro de historietas que se llama Informe, de la historieta del siglo XXI. No ano passado foi publicado na Argentina um livro de quadrinhos chamado Informe. Informe, el editor hizo el trabajo de pensar espacios equitativos.
no qual o editor ele teve o trabalho de pensar em espaços igualitários, equitativos. Sí. Y me parece que ahí está la diferencia por ahí con, como por ejemplo lo que mencionaba Sole de Revista Fierro. E aí parece que seja uma diferença, um contraponto ao que a Sole referia sobre a revista Fierro. Porque cuando una señala que una revista o una muestra, un catálogo, Porque quando se mostra que uma revista, um catálogo, um suplemento, solo es de un panel de varones, só é um painel de homens, la respuesta es, no nos habíamos dado cuenta. ou nós não havíamos percebido isso. Es la respuesta, ¿no? Essa é a resposta, sim. Entonces, a veces lo que sucede es la inclusión como el ejemplo. Entonces ponen una mujer, que no es el caso de Informe, quiero decir, pero por ejemplo arman un panel y ponen una mujer para salvar la foto. Às vezes o que acontece é que eles colocam uma mulher apenas para servir como exemplo. Não foi o caso do Informe, né, do qual eu mencionei, mas que muitas vezes o que acontece é isso. Para servir de exemplo, eles colocam uma mulher apenas para ficar bem na foto. O, como decía Sole, un suplemento una vez en 10 años. Ou apenas um suplemento em 10 anos de produção. Para mostrar que sí existen y sabemos que existen. Para mostrar que elas existem, nós sabemos que elas existem. Por eso lo de Informe lo rescato porque me parece que hay un ejercicio interesante de la mirada. O do Informe, eu resgato isso porque parece que existe um exercício interessante do olhar. Y me parece que no es tan difícil tampoco. Es un trabajo, es proponérselo. Apresentá-lo, propor, parece que é um trabalho, mas não me parece que seja tão difícil fazê-lo. Y si no, otro efecto que sucede es lo que yo llamo el efecto Maitena, que es parecido. E também o outro efeito que eu considero é o efeito Maitena, que é parecido. Que es parecido a la idea de una mujer en el panel. Parecido à ideia de uma mulher no painel. Que es decir, la primera historietista que hace historias de superhéroes extraterrestres. Que, como se fosse a primeira quadrinista que faz histórias sobre super-heróis e extraterrestres. Que es colocar a las autoras en esa posición de primera ¿no? Que é colocar essa questão das autoras como a primeira em fazer algo. Y que es la manera de incluir a veces como excepción. Entonces, que é uma forma de incluir às vezes como sendo a exceção. Entonces no se ve la cantidad de autoras que están produciendo, sino que se las señala como excepcional. Não se vê a quantidade de autoras que estão produzindo, mas sim eles assinalam, mostram uma específica para atender determinado assunto, exemplo. Yo quería decir que, bueno, hay ejemplos de este tipo de situaciones. Eu gostaria de dizer que sim, há exemplos desse tipo de situação. Y también hay más ejemplos como los de Informes en donde se incluye a la mujer. E que também há mais outros exemplos sobre, como o do Informe, nos quais são incluídas mulheres. Como por ejemplo el colectivo de historietas reales en donde participábamos. Como por exemplo o coletivo de historietas reales, quadrinhos reais, no qual participávamos. O la mayoría de los festivales que se hacen en Argentina que tienen invitados en proporción de los dos géneros sin ningún tipo de... Ou a maioria dos festivais que são promovidos na Argentina, nos quais há um equilíbrio na participação daqueles autores. Aunque les costó un poco abandonar el típico panel de las mujeres en la historieta y sentar solo a las mujeres en esos paneles. Ainda que foi difícil abandonar aquele típico painel das quadrinhos e mulheres, né? Mas isso tem sido feito de alguma